Hoje gostaria de estar pensando uma reflexão com vocês, com a amada igreja, os amigos, em Mateus capítulo 8, a partir do verso 5 até o versículo 13. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele e lhe rogava: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrendamente. Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente diz uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado aos que o seguiam. Em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão à mesa de Abraão, de Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os cidadãos ou os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e te seja feito conforme creste. E naquela mesma hora o servo do centurião ficou curado. O tema de nossa reflexão: palavras têm poder. Alguns anos atrás, há mais de 700 anos, Frederico II, imperador do Império Romano, efetuou uma experiência para determinar que língua as crianças falariam quando crescesse, se jamais tivesse ouvido alguma palavra. Ele separou 6 crianças, tirou de suas mães biológicas, deu para amas de leite ou mães adotivas, e elas tinham como missão cuidar daquelas crianças, mas não poderiam falar nenhuma palavra e nem expressar nenhum tipo de afetividade. 6 meses depois, todas as crianças morreram e ele não conseguiu provar a sua experiência, mas ele nos provou uma verdade absoluta: que nós somos seres de afeto. E como seres de afeto, o que nos constitui são as palavras. Palavras têm poder porque ela transmite sentimentos profundos e nos constitui enquanto ser humano. Palavras têm poder porque ela nos faz repensar quem somos e o que somos. Todas as crianças morreram porque elas não tinham afeto por meio das palavras. Amigos, o texto em que li, um centurião romano, ele tinha 100 homens à sua disposição. Era um homem da lei, era uma autoridade. Ele tinha pessoas submissas a ele. Ele vai em busca de Jesus para curar um servo dele, um homem que estava doente. Esse centurião, ele é surpreendente. Por que ele é surpreendente? Porque ele vai em busca de Jesus, ele se submete a um homem inferior para ele enquanto hierarquia. E o que me chama mais atenção é que Jesus diz que vai à casa daquele homem, versículo 7, e vai curar.
No versículo 8, o centurião repreende Jesus: não, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Mas agora, é a chave do nosso tema hoje, é essa frase. Mas ele diz, o centurião: somente diz uma palavra e meu servo será curado. Irmãos, as palavras constituem o nosso ser. Nós somos seres de palavras, nós somos seres de afeto. O que constrói o homem são as palavras. Deus fez tudo por meio da palavra. E haja luz, e houve luz. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e assim foi. E Deus fez todas as coisas por meio da palavra. Palavra que abençoa, palavra que amaldiçoa, palavra que edifica e palavra que destrói. A palavra é a construção, a linguagem é a construção. Na verdade, amados amigos, o filósofo Platão disse que a linguagem é idêntica a um fármaco ou uma farmácia, ou seja, é uma substância que pode desempenhar pelo menos 3 funções. A palavra ela pode ser veneno, a palavra pode ser cosmético, ou a palavra pode ser remédio, assim como um remédio, um fármaco. A palavra ela é veneno quando ela não é dosada na medida certa, assim como um remédio. Um remédio, se você não tomar na dosagem certa, ele passa a ser veneno, uma droga. Segundo, ela é cosmético. Cosmético quando ela maqueia, faz algo bom e bonito em algum tempo, como uma mulher que usa maquiagem, fármaco. Aparentemente ela é linda, mas quando ela tira a maquiagem, ela não é o que é. Às vezes os remédios mascaram o que somos e o que temos como doença. Terceiro, a palavra pode ser remédio, pode ser cura. Por isso que esse homem disse: Senhor, diz apenas uma palavra. Por isso que Platão tinha razão, que as palavras poderiam ser veneno, cosmético ou remédio. Palavras têm poder. Por que as palavras têm poder? Essa é a pergunta que norteia o nosso pensamento hoje. O porquê que as palavras elas têm poder em nossas vidas. O que fazem das palavras como um objeto de construção do ser humano. Eu vejo algumas coisas. O porquê. Porque expressam sentimentos. Palavras têm poder porque expressam sentimentos. O versículo 5 e versículo 6 nos diz que esse homem, ele derramou todo o seu sentimento aos pés de Jesus Cristo. Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico, sofrendo horrendamente, e eu preciso do Senhor. Veja que esse homem derramou o seu sentimento aos pés de Jesus Cristo. Palavras expressam um sentimento. Ele rogou, orou, implorou, suplicou. O Dr. Drauzio Varela, escrevendo em um texto que você pode encontrar aí na internet, ele disse que a arte para não adoecer é: se quiseres não adoecer, fales os seus sentimentos. Quem não expressa o que sente, adoece. Quem expressa o que sente, vive bem, porque palavra expressa sentimento. Segundo, por que palavras têm poder? Porque expressam ações. Versículo 7. Ao mesmo tempo que Jesus ouve os sentimentos desse homem, agora versículo 7, Jesus diz: eu irei e curarei. Jesus de imediato, ele diz que vai lá e vai curar. Betinho, o sociólogo, diz que quem tem fome tem pressa. Às vezes nós falamos que vamos ajudar, mas não fazemos nada. Jesus diz: eu irei, ir, vai
Ide por todo mundo, pregai o evangelho, vai e faça alguma coisa. Jesus diz, ao ouvir o sentimento, ele vai lá e fala, eu vou, pode deixar que eu vou lá te socorrer. Palavras expressam ações. O salmista, Salmos 34, versículo 12 e 13 diz assim, quem de vocês quer amar a vida e deseja viver dias felizes? Ele responde, guarda a tua língua do mal e teus lábios da falsidade. Para vivermos dias felizes é preciso mais do que falar, fazer. Eu irei, eu irei, eu irei. Faça. Expresse palavras de exortação sobre as pessoas, palavras que edificam, palavras que constroem, palavras que façam com que as pessoas vivam bem. Já vivemos em um país, em um momento em que palavras têm não tido mais valor. Palavras. Terceiro, porque palavras têm poder, porque expressam autoridade. Versículo 9. Esse homem diz que ele tem autoridade, quando ele diz assim, olha, eu falo com meu servo, vai, ele vai, vem, ele vem, faça, ele faz, fica, ele fica. Esse homem demonstra para Jesus que ele quer ouvir uma palavra de autoridade de Jesus, porque Jesus é a maior autoridade que ele tinha naquele momento. Não era o império, não era rei, não era Roma, era Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus diz, aproxima dos seus discípulos dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus saiu do céu, o verbo se fez carne e habitou entre nós e constituiu a autoridade sobre a terra. Aquele homem como centurião, autoridade sobre 100 homens, se submete a uma autoridade maior, autoridade espiritual, Jesus Cristo. Palavras têm autoridade para expressar o que sentimos. Palavras têm autoridade para fazermos o que falamos que fazemos. Palavras é a expressão da autoridade que temos. E eu autorizo dentro do teu coração, vindo de Jesus Cristo, que você seja abençoado no nome de Jesus. Quarto lugar, por que palavras expressam aquilo que sentimos? Porque palavras expressam admiração pelo outro. Versículo 10. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado pelaquele homem. Jesus chega a dizer que ele não viu em toda Israel um homem com tamanha fé. Isso é maravilhoso. Jesus ficou admirado. Palavras expressam admiração. É preciso nós falarmos de palavras de admiração. Eu preciso expressar que estou admirado pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha igreja, pelo meu pastor. Palavras edificam. É preciso nós expressarmos palavras. Eclesiastes diz que é tempo para todas as coisas. Talvez seja o tempo de nós expressarmos sentimentos, ações, autoridade e admiração. É um tempo em que nós não admiramos mais as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não são mais dignas de admiração. Porque as pessoas não querem ser mais admiradas pelo que elas são, mas pelo que elas possuem. Jesus ficou admirado pelaquele homem, diz que não viu fé maior em Israel. E é preciso também pensar agora em quinto lugar, porque palavras têm poder, porque expressam dor. O versículo 12 nos diz que muitos serão lançados nas trevas exteriores, e lá haverá choro e ranger de dentes. Hoje é o Dia Mundial da Dor. Quantas pessoas enlutadas não estão nesse momento, e você talvez esteja aí se queixando porque você não tem algumas coisas, e pessoas são mais importantes que coisas. Quantas pessoas agora não estão padecendo, sofrendo porque não tem membros, e você está se queixando porque talvez o seu nariz é um pouquinho grande. Queridos, eu quero te dizer que você
é uma bênção. Você é bonito como você é, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Palavras expressam dor. Muito cuidado com o que você diz. Muito cuidado com o que você fala para o outro, porque você pode matar. Palavras matam mais do que balas, porque palavras vai direto ao coração. Melhor, palavras saem direto do coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Palavras têm poder de causar dor. É preciso falar palavras que edificam. Existe um ditado popular que existem 3 coisas que não voltam na vida. É uma oportunidade perdida, uma flecha lançada e uma palavra maldita. Oportunidades perdidas, elas não voltam do mesmo jeito. Uma flecha lançada não tem como voltar. E uma palavra maldita causa dor profunda na alma e que pode entristecer. Haverá choro e ranger de dentes. Tem muitas pessoas rangendo os dentes, sofrendo. Eu quero te dizer nesse dia uma palavra dos céus. Deus te constituiu e fez você para ser uma bênção. Você tem a presença de Deus em você, porque você é a imagem e semelhança dele. Nenhuma maldição vai cair sobre você. Jesus já morreu. O sacrifício já foi feito por você. Esta é a palavra nesse dia, palavra de bênção sobre você, no nome de Jesus. Em 6º e último lugar, por que palavra tem poder? Porque elas expressam cura. O versículo 13 nos diz, Jesus disse ao centurião: vai e seja feita conforme você creu. E naquela mesma hora, naquele mesmo instante, o servo, como diz o versículo 6, que estava deitado, paralítico, sofrendo muito, ficou curado. Ele ficou curado por quê? Pela palavra. Pela palavra de quem? De fé do centurião. Lembre-se disso. Jesus é o determinador da cura, mas o que substancia, o que transforma essa cura em real é a sua palavra no coração, é a sua determinação no coração de que você deseja ser curado. O versículo 16 diz que com uma palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Capítulo 12, versículo 34 diz que a boca fala do que está cheio o coração. Capítulo 12, versículo 37 diz: porque pelas tuas palavras serás absolvidos e pelas tuas palavras serás condenado. Palavras nos constituem, palavras nos fazem crescer e ver a vida de maneira diferente e grandiosa. Lembre-se disso. Aquele homem ficou curado. Sabe o que é interessante, amados amigos e irmãos? Que esse centurião não buscou a bênção para ele, mas ele buscou a bênção para o outro. O que nos falta, na verdade, é deixarmos de sermos egoístas e buscarmos a bênção para o outro, porque ela vai chegar a nós. Muito provavelmente aquele homem que estava doente era um soldado de confiança daquele centurião, e uma vez que ele estivesse curado, a bênção chegaria ao centurião. A bênção não pode parar em nós, ela tem que entrar e sair, ela tem que chegar a nós e abençoar o outro. Por isso a minha palavra hoje, nesta manhã, de Deus para o seu coração: se você é abençoado com bens ou não bens, com coisas ou simplesmente porque Deus tem te abençoado em todas as coisas, porque você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus, eu digo, passe a sua bênção para outros, compartilhe da sua bênção, não seja egoísta. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe para outras pessoas. A bênção não foi para o centurião,
foi para ele, e logo o centurião foi abençoado, porque tinha mais um soldado à sua disposição. Você é um soldado de Cristo e talvez esteja abatido. A palavra de Cristo nesta manhã, a tua fé te curou, a tua fé te cura. Conta-se que um jovem, ele não gostava de comer língua de boi. Ele detestava comer língua de boi, não gostava de jeito nenhum. Ele comia qualquer coisa, menos língua de boi. E aí um amigo resolveu fazer uma pegadinha com ele. Preparou uma língua de boi diferente, bem diferente mesmo, para que ele não pudesse perceber que aquilo era um tipo de carne, no caso, língua de boi. E convidou, e ele disfarçando, bateram papo, fizeram a refeição, almoçaram. Aí 2-3 horas depois, o amigo começou a conversar com ele, falar tal, que tipo de coisa que ele não comia. Aí ele disse: eu não como língua de boi, eu não gosto de comer língua de boi. E aí o amigo disse para ele: o que você comeu hoje foi língua de boi. No mesmo instante, ele vomitou. Ele vomitou a língua de boi ou a palavra? A palavra que o amigo disse. Quando o amigo disse língua de boi, desencadeou na sua mente aquilo que ele não gostava. Às vezes, quando nós ouvimos palavras que não edificam, é preciso nós vomitarmos coisas que não nos constroem. É preciso nós rasgarmos os nossos corações, como disse Joel em seu livro, e não as nossas vestes. Está na hora de nós começarmos a mudar a nossa mente e o nosso coração. Palavras edificam, palavras constroem. Que Deus te abençoe, que Deus derrame a sua graça, que a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, e não permitas que ninguém diga o contrário do que Deus já falou para você, que é: eu te amo, meu filho.